Para os mais atentos à história, o Vaticano pode não representar tudo aquilo que a Igreja Católica diz ser. Por trás do menor país cristão do mundo, exorcismos, crimes de guerra, holocausto, escândalos bancários, penitenciária apostólica e até uma suposta conversa sobre a não existência de Jesus Cristo fazem parte de uma rede de controvérsias envolvendo o Vaticano. Afinal, quem engana quem? Há motivos para tantas inverdades? Ou mesmo para o ocultamento de uma única verdade? Acompanhe comigo os segredos que o Vaticano guarda muito bem de você. E se prepare, há tópicos que poderão mexer muito com você. 1. O cronovisor. Este é um dos assuntos mais polêmicos e evitados por qualquer membro do Vaticano, desde os padres católicos até o Papa Francisco, o cronovisor. Se para nós que vivemos em um mundo com tecnologias espalhadas em todos os lugares, já é impossível visualizar algo de um passado muito distante, ou até mesmo de um futuro próximo, imagine para quem viveu na metade do século XX, quando as pessoas foram informadas sobre a invenção de um aparelho que permitia aos usuários verem fatos do passado, como também coisas que ainda não haviam acontecido. Segundo uma reportagem feita nos anos 50, o equipamento permitia ver até mesmo a crucificação de Jesus. Bruxaria vinda da igreja? Magia? Tecnologia alienígena? Perguntas não faltam a respeito do cronovisor. A existência do tal aparelho nunca foi comprovada, mas, em 2002, um livro intitulado O Novo Mistério do Vaticano, escrito pelo padre François Brun, trouxe informações que corroboram com o fato do cronovisor ser real. Segundo o livro, o aparelho teria sido inventado por um padre chamado Pellegrino Ernetti, que na verdade era um monge beneditino. Segundo Brunet, Ernetti manteve seu aparelho em segredo até o início dos anos 60, quando ele contou sobre o artefato. Ernetti também confessou que teve a ajuda de 12 cientistas, incluindo o físico Enrico Fermi e o ex-cientista do Partido Nazista Alemão Wernher von Braun. Em 1972, a secretíssima máquina do tempo de Ernetti caiu nas mãos da mídia, que não poupou esforços para primeiro elevar a invenção e deixar os fiéis ainda mais próximos de sua crença. O jornal All That Interesting, que fez mais de uma matéria a respeito, afirmou que o monge havia não só presenciado virtualmente a Santa Ceia, como também feito uma imagem fotográfica do momento, bem como viu o momento mais delicado para o cristianismo, Jesus sendo crucificado. A história do cronovisor e seus registros foram sustentadas pelo padre Ernetti até o ano de sua morte, em 1994. Porém, naquele período final, Ernetti teria dito duas coisas que, de certa forma, foram antagônicas. Uma delas é que o Vaticano teria ficado com o cronovisor escondido, para que não caísse em mãos erradas. A outra, mais sinistra, é que o padre teria confessado, semanas antes de sua morte, que ele tinha inventado toda a história do aparelho, mas há controvérsias a respeito dessa última confissão. O que você pensa sobre isso? 2. O exorcista dos 100 mil exorcismos. Embora muitas pessoas associem exorcismo a filmes de terror ou a costumes ultrapassados da Idade Média, a prática continua presente dentro da Igreja Católica até os dias de hoje. O exorcismo é um rito oficial da Igreja destinado à expulsão de entidades malignas que, segundo a fé cristã, podem se apossar de indivíduos ou influenciá-los negativamente. Um dos nomes mais conhecidos nesse campo foi o padre Gabriele Amorth, que atuou como exorcista-chefe do Vaticano por mais de 6 décadas. Durante a sua vida, Amorth afirmou ter realizado cerca de 160 mil exorcismos, um número impressionante que demonstra a persistência dessa prática dentro da Igreja. No entanto, é importante destacar que, em muitos casos, o termo exorcismo pode se referir a ritos menores, não necessariamente a expulsões dramáticas de demônios, como se vê no cinema. A realização do exorcismo não é uma exclusividade do exorcista-chefe do Vaticano. Ao longo dos anos, vários papas também participaram de rituais exorcistas. Além disso, sacerdotes designados ao redor do mundo continuam a praticá-los sempre que necessário. Diante da crescente demanda por esse tipo de intervenção, o Vaticano tem promovido treinamentos para sacerdotes interessados em aprofundar-se no tema. Em 2018, por exemplo, a BBC noticiou que o Vaticano reuniu 250 padres de diversas partes do mundo em um seminário anual sobre exorcismo. Esses encontros reforçam que,
Apesar do avanço da ciência e da psicologia, a Igreja Católica ainda considera o exorcismo um instrumento essencial para combater aquilo que, dentro de sua doutrina, é visto como manifestações malignas. 3. Escândalos no Banco do Vaticano. O Vaticano, apesar de ser uma menor nação do mundo, não é, e nem de longe, uma das mais carentes. Muito, mas muito pelo contrário, o Vaticano possui uma fortuna incalculável e que ninguém consegue estimar com precisão. Apesar de ser a menor nação do planeta, sua influência no sistema financeiro global é enorme, superando a de muitos países ricos. Suas atividades econômicas abrangem investimentos no setor privado, operações bancárias, propriedades imobiliárias e muito mais. O seu banco particular, o IOR, Instituto para Obras Religiosas, também conhecido como Banco do Vaticano, é a instituição responsável não só por guardar toda a fortuna adquirida, principalmente por meio do óbolo de São Pedro, que basicamente consiste na tradição secular da contribuição dos fiéis com a Igreja, como também por administrar os negócios feitos entre o Vaticano e seus parceiros, principalmente os governamentais. O banco, no entanto, não está livre de uma ficha, digamos, muito católica, se fôssemos enxergar com os olhos da própria Igreja. Um dos escândalos mais controversos está relacionado a ninguém menos do que Adolf Hitler. Segundo o jornalista investigativo americano Jared Posner, em seu livro God's Bankers, ou Banqueiros de Deus, o Vaticano recebeu muito dinheiro em forma de impostos das igrejas cristãs do Partido Nazista. Segundo o autor, que chegou a gerar uma polêmica muito forte em torno do alto clero, uma quantia substancial de dinheiro foi paga à IOR, de forma irrastreável pelos bancos ocidentais. Ou seja, tudo feito por debaixo das túnicas, se é que podemos dizer assim. Em contrapartida, a IOR foi usada para armazenar bilhões de dólares, mas os detalhes dessas alegações nunca vieram a público e continuam ocultos pelas mesmas túnicas. 4. O Vaticano e a fuga de nazistas. Após a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, muitos de seus oficiais e colaboradores temiam ser capturados e julgados pelos crimes de guerra cometidos durante o conflito. Para evitar a prisão e possíveis condenações, milhares de nazistas fugiram da Europa em busca de refúgio em outros continentes, especialmente na América do Sul, onde encontraram apoio em países como Argentina, Chile e até aqui, no Brasil. Diversos historiadores e pesquisadores investigaram as rotas utilizadas por esses fugitivos e encontraram evidências de que o Vaticano teria desempenhado um papel crucial nesse processo. O historiador Gerald Steinhardt, da Universidade de Harvard, publicou um estudo que revela documentos de viagem indicando que a Igreja Católica teria auxiliado na obtenção de passaportes e na organização da fuga de criminosos nazistas para a América Latina. Segundo Steinhardt, essa ajuda teria sido motivada pelo desejo de preservar e reavivar o cristianismo na Europa, além do temor da crescente influência comunista da União Soviética, que se consolidava como uma superpotência no pós-guerra. Ainda que tais alegações tenham sido amplamente discutidas por estudiosos, o Vaticano nunca se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mantendo silêncio diante das investigações. Esse tema continua a ser um dos capítulos mais controversos da relação da Igreja com os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, e ainda levanta debates sobre o real envolvimento do Vaticano na proteção de figuras do regime nazista e suas respectivas implicações históricas. 5. A Penitenciária Apostólica, o Tribunal Secreto do Vaticano. A Penitenciária Apostólica é um dos 3 tribunais da Cúria Romana, mas, ao contrário dos demais, sua atuação ocorre de forma altamente sigilosa. Sua principal função é lidar com as questões relacionadas ao foro interno, ou seja, pecados e infrações que possuem implicações espirituais graves dentro da doutrina católica. Fundada supostamente em 1179, essa instituição permaneceu envolta em segredo por séculos, sendo oficialmente reconhecida pelo público apenas em 2009. Esse tribunal trata de pecados considerados hediondos pela Igreja, aqueles que levam à excomunhão automática e que apenas o Papa pode absolver. Entre esses pecados, destacam-se a tentativa de assassinato do Papa, a violação de sigilo da confissão por um sacerdote, a profanação da Eucarístia, a ordenação de um bispo sem autorização do Papa, entre outros. O Papa, como autoridade suprema, ocupa o cargo de penitenciário maior,
sendo o único que pode conceder a absolvição para esses casos ou permitir que a excomunhão automática permaneça. Embora suas atividades sejam pouco divulgadas, a penitenciária apostólica desempenha um papel importante na administração da justiça e do perdão dentro da Igreja, reafirmando o controle absoluto do Vaticano sobre as questões espirituais mais delicadas. 6. O Vaticano e as teorias sobre a vida extraterrestre. Ao longo dos anos, diversas teorias da conspiração sugeriram que o Vaticano poderia possuir provas concretas da existência de vida extraterrestre. Essas alegações variam desde relatos sobre a posse de crânios alienígenas guardados em seus arquivos secretos, até suspeitas de que a Santa Sé estaria envolvida em acordos secretos com civilizações extraterrestres para implantar microchips na população mundial. Embora não existam provas concretas para essas afirmações, especulações sobre o envolvimento do Vaticano com o tema dos extraterrestres não são recentes. A Igreja Católica, apesar de sua postura tradicionalmente cautelosa, não nega categoricamente a possibilidade de vida fora da Terra. O próprio Observatório do Vaticano, uma das instituições astronômicas mais antigas do mundo, tem estudado a possibilidade da existência de formas de vida extraterrestre por meio de sua sede em Castel Gandolfo e, mais recentemente, com seu telescópio avançado no estado americano do Arizona. Em 2008, o astrônomo-chefe do Vaticano, padre José Gabriel Runes, declarou que a crença em extraterrestres não entra em conflito com a fé cristã, pois Deus, em sua infinita sabedoria, poderia ter criado outras formas de vida. Essa declaração reacendeu o interesse do público sobre o que o Vaticano realmente sabe sobre o assunto. Quanto aos arquivos secretos do Vaticano, muitas teorias sugerem que poderiam conter documentos e artefatos que comprovariam o contato com inteligências alienígenas no passado. Alguns especulam que registros de aparições marianas, como a de Fátima em 1917, poderiam estar ligados a encontros extraterrestres, reinterpretados dentro de uma perspectiva religiosa. Apesar dessas teorias, não há evidências concretas de que o Vaticano possua crânios alienígenas ou esteja envolvido em conspirações globais. No entanto, a relação entre religião, ciência e a possibilidade de vida extraterrestre não deixa de ser um tema fascinante de amplo debate. 7. Os segredos de Fátima, profecias e mistério. A história dos 3 segredos de Fátima está entre os maiores mistérios da Igreja Católica, envolvendo profecias e eventos que marcaram o século XX. Em 1917, na pequena cidade de Fátima, em Portugal, 3 crianças, Lúcia dos Santos e seus primos, Francisco e Jacinta Marto, relataram ter recebido mensagens da Virgem Maria durante uma série de aparições. Essas mensagens foram posteriormente divididas em 3 partes, conhecida como os 3 segredos de Fátima. O primeiro e o segundo segredo foram revelados oficialmente pela Igreja em 1941. O primeiro descrevia uma visão do inferno, que teria sido mostrada às crianças como um alerta sobre a necessidade da conversão. O segundo previa a Segunda Guerra Mundial, caso o mundo não se voltasse à fé, e também mencionava o papel da Rússia, alertando que o país espalharia seus erros pelo mundo, o que foi interpretado como uma referência ao comunismo soviético. No entanto, o terceiro segredo de Fátima tornou-se o mais controverso. A Igreja manteve seu conteúdo em segredo por décadas, o que gerou inúmeras teorias. Muitos acreditavam que ele previa um holocausto nuclear, um grande desastre natural ou até mesmo o fim do mundo. Somente em 2000, o Vaticano divulgou oficialmente o segredo, afirmando que se tratava de uma visão simbólica de um atentado contra um papa, o que foi posteriormente interpretado como uma referência ao atentado contra João Paulo II, em 1981. Contudo, essa explicação não convenceu a todos. Alguns acreditam que o Vaticano omitiu partes cruciais do segredo, possivelmente relacionadas a uma crise profunda dentro da Igreja ou eventos apostólicos futuros. O próprio Papa Bento XVI, antes de assumir o pontificado, disse em 1984 que o segredo envolvia perigos para a fé e a vida dos cristãos e, portanto, para o mundo, o que alimentou ainda mais especulações. Até hoje, os 3 segredos de Fátima permanecem um dos temas mais debatidos da história católica, despertando curiosidade e teorias sobre o que realmente foi revelado a aquelas crianças há mais de um século. 8. O Vaticano e os Illuminati. Conspiração ou realidade? A teoria de que o Vaticano estaria infiltrado ou controlado pelos Illuminati é uma das mais persistentes entre as diversas conspirações que cercam a Igreja Católica.
De acordo com essa crença, a Ordem dos Illuminati, que supostamente foi dissolvida no século XVIII, nunca deixou de existir e, ao longo do tempo, teria colocado seus membros em posições de poder em todo o mundo, incluindo a alta hierarquia da Igreja. Quem foram os Illuminati? Os Illuminati da Baviera foram uma sociedade secreta fundada em 1776 por Adam Weishaupt. Seu objetivo era combater a influência da religião na sociedade e promover ideias iluministas como a razão e a liberdade de pensamento. No entanto, a ordem foi banida oficialmente em 1785 e desde então tem sido alvo de especulações, como muitas pessoas acreditando que ela nunca foi realmente extinta. Os teóricos da conspiração argumentam que, apesar de seu aparente desaparecimento, os Illuminati continuaram suas atividades em segredo, infiltrando-se em governos, corporações e na própria Igreja Católica. Essa teoria sugere que altos membros do clero, incluindo cardeais e até papas, faziam parte da organização, usando sua influência para moldar o curso da história mundial de acordo com uma agenda globalista e secularizada. A ideia de uma infiltração Illuminati na Igreja muitas vezes se liga a outras conspirações, como a alegação de que o Vaticano esconde segredos sobre extraterrestres, promove a nova ordem mundial, ou até mesmo que alguns papas foram assassinados por resistirem a essa suposta influência. O Papa João I, por exemplo, que faleceu apenas 33 dias após assumir o cargo, é frequentemente citado como vítima de uma conspiração ligada a sociedades secretas dentro da Igreja. Embora o próprio Vaticano tenha se pronunciado oficialmente contra as sociedades secretas ao longo da história, incluindo os maçons e os Illuminati, muitos acreditam que há membros dentro da Igreja que seguem esses princípios em segredo. O fato de o Vaticano possuir um extenso histórico de sigilo sobre diversos temas só alimenta ainda mais essas suspeitas. Verdade ou não, a ideia de que o Vaticano é controlado por uma elite secreta sempre serviu como fonte de inspiração para livros, filmes e teorias, o que reforça o fascínio popular por sociedades ocultas e suas possíveis influências nos rumos do mundo. 9. O Vaticano e a teoria da não existência de Jesus. Por mais assustador que seja para os cristãos, houve esse assunto na história. A figura de Jesus Cristo é central para a fé cristã, mas, ao longo da história, algumas teorias têm questionado sua existência. Uma dessas especulações sugere que o Vaticano possuiria documentos secretos que poderiam comprovar que Jesus nunca existiu. Segundo esses teóricos da conspiração, arquivos supostamente contêm correspondências entre o imperador Nero e São Paulo, discutindo a veracidade da existência de Cristo. Se verdadeiro, esse material poderia indicar que a figura de Jesus teria sido uma criação posterior, usada para consolidar o cristianismo como uma religião estruturada. A maioria dos historiadores sérios concorda que Jesus foi uma figura real que viveu no século I depois de Cristo, e que sua existência é atestada não apenas pelos textos bíblicos, mas também por fontes históricas externas. Entre elas estão os escritos do historiador judeu Flávio Joséfo, no século I, e as referências de historiadores romanos como Tácito e Suetônio, que mencionam Jesus e seus seguidores. No entanto, os teóricos que questionam sua existência argumentam que as evidências disponíveis são indiretas e que não existem registros contemporâneos escritos por Jesus ou por testemunhas diretas de seus milagres. Isso leva alguns a sugerirem que a Igreja Católica, ao longo dos séculos, suprimiu documentos que poderiam lançar dúvidas sobre a existência real do Messias cristão. Os arquivos secretos do Vaticano são frequentemente citados em conspirações como essa. Alguns acreditam que, entre os documentos mantidos a 7 chaves, haveria evidências que revelariam uma narrativa completamente diferente sobre a fundação do cristianismo. Uma das alegações mais polêmicas é a de que Jesus teria sido uma criação simbólica, ou uma figura mitológica inspirada em divindades anteriores como Horus, Mitra e Dionísio, cujas histórias possuem paralelos com a narrativa cristã. Embora essas teorias tenham um grande apelo popular, não há evidências concretas de que o Vaticano possua documentos que neguem a existência de Jesus. A Igreja, por sua vez, sempre reforçou que sua fé é baseada não apenas em registros históricos, mas também em testemunhos espirituais e doutrinatórios transmitidos ao longo dos séculos. Você já conhecia estes segredos? Histórias interessantes envolvendo o Vaticano não faltam. O que faltam são provas mais contundentes de ambos os lados.